Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, como será que eu tenho reagido diante das minhas lutas diárias? Será que eu tenho desistido facilmente? Ou será que eu tenho perseverado na oração? É exatamente sobre isso que nós iremos refletir neste dia. Fique comigo até o final deste vídeo, porque esta palavra é uma resposta do Senhor para corações cansados, corações aflitos e sedentos de Deus. Ele quer reacender em você a chama da fé que insiste, que persiste, da fé que luta e que nunca desiste. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A força que move o céu, a perseverança que faz Deus agir. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta a parábola da viúva persistente diante do juiz injusto. Jesus conta esta parábola para nos mostrar que é necessário orar sempre e nunca desistir. Aquela viúva, meus irmãos, representa todos nós, vulneráveis, limitados, mas movidos por um desejo profundo de justiça e de intervenção divina. Já aquele juiz representa o mundo, que muitas vezes parece insensível às nossas dores. Mas Jesus mostra que se até um juiz injusto atende à insistência da viúva, quanto mais o Pai amoroso atenderá aos seus filhos. E o que esta palavra significa para nós no dia de hoje, meus irmãos? Jesus está dizendo a nós que não desistamos, não larguemos a oração, não paremos de clamar, porque Deus é justo, Deus é fiel, Ele nos escuta e Ele não tarda. Por mais pesada que pareça ser a nossa cruz, Ele não tarda em nos ajudar. O Senhor também lança uma pergunta para cada um de nós neste dia que atravessa os séculos e chega hoje aos nossos corações como uma espada cortante. Quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé sobre a terra. Em outras palavras, meus irmãos, Ele encontrará fé no seu coração, Ele encontrará perseverança na sua vida de oração, Ele encontrará confiança em você ou encontrará desânimo. A perseverança daquela viúva é a imagem da alma que, mesmo cansada, ela continua batendo a porta do céu porque sabe que Deus é fiel.
Santo Agostinho confirma essa verdade quando ele diz que a oração é a chave do amanhecer e o ferrolho da noite. Ou seja, irmãos, quem ora abre caminhos, quem persevera mantém a alma segura e quem insiste vê milagres. E qual deve ser a minha ação diante desta palavra? Talvez você esteja vivendo como aquela viúva, lutando por uma causa impossível, buscando uma cura, suplicando pela conversão de alguém e até mesmo tentando restaurar algo que parece perdido. Mas o Senhor te chama hoje para não desistir, para continuar batendo, continuar clamando. Ele está te ouvindo e Ele não tardará em te socorrer. E aqui está a fé autêntica, irmãos. A fé que persevera movendo o coração de Deus. A fé que insiste e transforma tudo. A fé que não desiste e que no tempo de Deus alcançará a graça. Talvez você não viu ainda o que pediu, mas tenha certeza que Deus já começou a agir. A demora não significa ausência, assim como o silêncio não se traduz em abandono. É preparo, irmãos, é purificação, é amadurecimento. É Deus construindo dentro de você a fé que Ele deseja encontrar quando voltar. Meus irmãos, aquela viúva da parábola não desistiu. E Deus te convida hoje a fazer o mesmo. Não deixe sua fé morrer na beira do caminho. A vitória não é dos mais fortes, mas daqueles que decidem ser persistentes, daqueles que decidem perseverar até o fim. E lembre-se que aquela graça de que tanto necessitamos chegará pela vontade de Deus aos que não desistem de buscá-lo. Hoje, irmãos, Jesus nos pergunta se Ele encontrará fé em nossos corações, que nós possamos respondê-lo com as nossas vidas. Senhor, eu creio e não vou desistir. Amém. Compartilhe hoje este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você pode ser um instrumento que levará esperança a um coração desanimado. Que o Deus da perseverança fortaleça a sua fé, que Ele renove a sua esperança e te conduza às vitórias que Ele já preparou para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.